Contra a equipe do Fortaleza aqui no estádio Beira-Rio, o técnico Eduardo Cudê obviamente priorizou a partida da próxima terça-feira, quando enfrenta o Bolívar pela Libertadores da América. Mas mesmo com um time reserva ou muito misto, o Inter deixou a desejar novamente e perdeu em casa de novo agora para a equipe do Fortaleza. Se complica de vez na tabela do Campeonato Brasileiro e vê um ambiente de preocupação no Beira-Rio em relação àquela competição que claramente não é a prioridade do momento. Os detalhes de o porquê o Inter perdeu, que problemas o Inter apresentou na partida contra o Fortaleza, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Inter aqui no A Dupla, porque o Inter perdeu de novo. Agora pro Fortaleza pelo placar de 1-0 e vê a situação na tabela do Campeonato Brasileiro, ela praticamente degringolar. O Inter era o 12º colocado na competição, 24 pontos, estaciona nos 24 pontos. Vê o Fortaleza, por exemplo, que é um adversário direto no momento do Internacional, porque tá ali próximo na tabela de classificação. Vê o Fortaleza abrir 5 pontos de vantagem em relação ao Internacional. O Inter pode perder até 2 posições e chegar na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, e mais do que isso, dependendo do que acontecer nesta rodada, o Inter pode estar a 3 pontos da zona do rebaixamento. Tudo isso em um contexto onde o Inter, no momento, não consegue priorizar a competição nacional e vê outras equipes, como por exemplo o Fortaleza, que até está conciliando com a Copa Sul-Americana, conseguirem dar uma atenção maior para a competição, pro Campeonato Brasileiro, que torna o Brasileirão mais difícil ainda pro Inter ao longo dos próximos jogos. E obviamente que essa é uma situação que preocupa. Preocupa até mesmo no ambiente de prioridade para Libertadores. O Inter vai viajar para La Paz, vai enfrentar o Bolívar, vai tentar chegar em, olhem só, uma semifinal de Libertadores da América, mas sabe que em casa tá devendo. Sabe, vai jogar a Libertadores com uma coisinha na cabeça, que é, cara, nós estamos mal no Campeonato Brasileiro. E essa situação ela pode piorar ainda. E obviamente isso tensiona também para a Libertadores da América, tá? Falando sobre o jogo, o Cudê colocou aquela escalação que a gente imaginava e que a gente projetou e que vazou ontem também a escalação do Cudê, com 3 titulares, Rocher, o Vitão e o Maurício. E com o Depena na lateral esquerda, com o Igor Gomes na lateral direita, Pedro Henrique e Luiz Adriano no ataque, Bruno Henrique, Matheus Dias, Gabriel e Maurício no meio-campo. Esse foi o time do Internacional, basicamente, para enfrentar a equipe do Fortaleza. E aí o Inter até começou em cima e o início do jogo ele foi muito aberto, ele foi muito lá e cá, as duas equipes tentando atacar. O Inter conseguiu atacar em 2 boas oportunidades, o Fortaleza também conseguiu atacar em 2 boas oportunidades, mas já desde o começo da partida, um capítulo do jogo ele ficou muito claro para todos os torcedores, que é o capítulo envolvendo o Depena. O Depena é um jogador que eu, por exemplo, gosto muito dele, todo mundo sabe que ele tem qualidade. Em 2022 ele foi muito importante no time do técnico Mano Menezes, mas está claro que o Depena está mal, ou está atravessando uma fase difícil, e aí a gente pode considerar as hipóteses de o porquê ele tá passando por essa fase difícil. O Diogo Olivier, comentarista da Rádio Gaúcha, fez uma expressão que eu vou adotar aqui, eu vou roubar ela dele também, que é: o Depena está perturbado tecnicamente, porque a bola chega nele, ele erra coisas que a gente sabe que ele não é aquele jogador tão ruim. Gente, o Depena não é tão bagre assim. Tá acontecendo alguma coisa com ele que deixa claro que ele tá perturbado tecnicamente a ponto de errar coisas bobas e coisas que ele não é acostumado a errar. E com base nisso, o Depena errou passe, errou cruzamento, e na marcação ele tomou um baile do Marinho no primeiro tempo. E exatamente em função desse baile do Marinho, uma bola pelo lado direito, o Marinho dribla ele, é derrubado e a arbitragem marca o pênalti já no começo da partida. Pênalti que o Thiago Galhardo bate, lei do ex, e abre o placar 1-0 para o Fortaleza. Esse gol foi bem no começo da partida e, diga-se de passagem, o Inter até teve mais posse de bola no primeiro tempo, teve mais poder ofensivo, mas não conseguiu criar o suficiente. Botou 2 bolas na trave, em 2 bolas paradas, 2 cobranças de falta, uma do Bruno Henrique e outra do Maurício, mas com a bola no pé não conseguiu ter muita força para criar. Eu gostei da atuação do Bruno Henrique,
acho que foi o melhor jogador do Internacional em campo. O Maurício jogou muito bem enquanto esteve em campo. O Gabriel foi ali brigador, conseguiu marcar, conseguiu correr e ocupar os espaços que naturalmente o Bruno Henrique, por ser um cara que vai jogar e controlar o jogo, deixa um pouco pra ele. Mas, pelos lados do campo, na hora da definição, o Pedro Henrique esteve mal. O Matheus Dias, que foi deslocado para meia direita, até não fez um jogo tão ruim, mas não é um cara que consegue criar muitas chances. E o Inter falhou muito nesse penúltimo passe. E com isso não conseguiu criar no primeiro tempo, mesmo tendo a posse de bola, voltou perdendo por 1-0 de forma até merecida para a equipe do Fortaleza. Aí no segundo tempo o Kudê muda. Ele tira Depena, que não tinha condições de jogar mesmo, coloca o René. Ele tira também depois o Matheus Dias e coloca o Wanderson para ter um pouco mais de força ofensiva. E diga-se de passagem, o Inter até melhora nesse aspecto no segundo tempo. O Inter consegue ter um pouquinho de criação, mas assim, nada de amassar o adversário. O Fortaleza foi muito inteligente a partir do momento em que teve a vantagem. Recuou, ocupou os espaços, deu a bola para o Internacional e disse joga. E o Inter trocava passes e faltava objetividade, faltava finalização no gol. No final da partida, teve os lances polêmicos. Assim, a arbitragem também complicou, né? O Inter teve pelo menos 2 pênaltis que deviam ter sido marcados e que a arbitragem não marcou. O lance do pênalti no Arangues, gente, desculpa, naquele lance ali teve 3 pênaltis no mínimo. E a arbitragem não marcou. E depois o VAR não chamou também. E obviamente vai ter reclamação em relação a isso, porque a arbitragem de fato errou. Mas isso não pode esconder os problemas que o time do Inter tem. De novo, o Depena jogando mal, tem que ver o que acontece com o Depena, tem que ver o que está acontecendo com o Depena. A falta de criatividade para finalizar, o Inter não conseguiu ter força para finalizar, o Inter não conseguiu incomodar o goleiro do Fortaleza com uma força maior. E defensivamente acabou vazando no lance do gol de pênalti através também do Carlos Depena. E isso tudo, gente, gera um ambiente de preocupação. A situação do Inter tá feia no Campeonato Brasileiro, tá? Repito. Pode cair na tabela para 14º, pode ficar a 3 pontos da zona de rebaixamento. E isso tudo, obviamente, vai atrapalhar em uma busca do Inter na Libertadores. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo no canal. Eu vou descer para pegar toda a repercussão também no vestiário colorado no Diário do Inter KTO, beleza? Beijo!